O F-16XL era uma mistura fascinante entre um dos caças mais famosos da história, um demonstrador de tecnologia e uma oportunidade perdida. Este avião não foi simplesmente mais uma variante do F-16, foi uma reinterpretação profunda do conceito original. A General Dynamics pegou um dos caças leves mais bem-sucedidos do mundo e o transformou em uma máquina com mais alcance, mais combustível interno, mais capacidade de carga e uma aerodinâmica pensada para voar rápido, longe e muito carregado. O F-16XL nasceu em uma época em que a Força Aérea dos Estados Unidos estava procurando um avião capaz de atacar alvos em profundidade, penetrar defesas inimigas, transportar uma grande quantidade de armamentos e, ao mesmo tempo, se defender sem depender sempre de escoltas. Em outras palavras, um substituto moderno para o F-111 Aardvark, mas adaptado aos novos tempos. E parecia estranho que um F-16 adaptado poderia ser a resposta. Depois, essa aeronave perdeu o contrato para o que viria a ser o F-15E Strike Eagle e não entrou em produção, embora seus 2 protótipos tenham tido uma segunda vida como aviões de testes. Pesquisa da NASA, ajudando a estudar o voo supersônico, o fluxo laminar e as tecnologias que poderiam servir para futuros aviões civis de alta velocidade. E é essa história que vamos ver neste novo vídeo da Aeropedia de Mundo de Aviación. O F-16 Fighting Falcon original nasceu como um caça leve, ágil, relativamente econômico e muito manobrável. Era o resultado de uma filosofia muito clara: nem tudo precisava ser resolvido com aviões grandes, caros e pesados. Às vezes, um caça pequeno, com boa relação empuxo-peso, controles fly-by-wire, excelente visibilidade e grande capacidade de manobra, podia ser mais útil do que uma plataforma muito mais complexa. Mas o sucesso do F-16 também levantou uma pergunta interessante. Até onde esse projeto poderia ser levado? A General Dynamics começou a estudar essa possibilidade no final dos anos 70 e início dos anos 80. Sob a liderança de Harry Hilacker, um dos pais do F-16 original, a empresa explorou uma ideia muito ambiciosa: usar a base do Fighting Falcon para criar um avião com melhores desempenhos em voo supersônico, maior alcance e mais capacidade de carga. O projeto esteve relacionado com o conceito conhecido como SCAMP, sigla para Programa de Manobras e Voo Supercruzeiro. A ideia era investigar formas de asa que permitissem voar de maneira eficiente em velocidades supersônicas, sem sacrificar completamente a manobrabilidade nem o desempenho em baixa velocidade. Esse ponto é importante porque muitas vezes o F-16XL é resumido como um F-16 com uma asa delta diferente, mas isso é simplificar demais. Sua asa não era um delta simples, como por exemplo usavam os Mirage ou os F-100 era uma Kraken Arrow Wing ou asa de flecha cortada. Isso significa que a borda de ataque tinha diferentes ângulos de enflechamento, uma seção muito enflechada para a frente e outra menos enflechada em direção à parte externa. Essa geometria buscava combinar o melhor de vários mundos: boa eficiência em alta velocidade, mais sustentação, mais volume interno para combustível e um comportamento aceitável em regimes subsônicos e transônicos. Essa aeronave não tinha estabilizador horizontal convencional. O controle de arfagem e rolamento era feito por superfícies móveis na borda de fuga da asa, integradas ao sistema de controle de voo. Era uma reengenharia profunda do avião nesse sentido. Para adaptar essa nova asa, a fuselagem também teve que ser modificada. Ela foi alongada em aproximadamente 1,42 metros com a incorporação de 2 seções adicionais. Uma foi colocada na parte dianteira e a outra na parte traseira, aproveitando a construção modular do F-16. Isso permitiu acomodar melhor a nova asa, suas cargas estruturais e a distribuição aerodinâmica do avião. O resultado foi uma aeronave que mantinha muito do DNA visual do F-16, mas que na verdade tinha uma configuração bastante diferente. A asa tinha mais do que o dobro da superfície de uma F-16A padrão. Isso trazia mais sustentação, volume para combustível e espaço para pontos de carga. Também foram utilizados materiais compostos de grafite na estrutura da asa, o que permitiu economizar peso em uma superfície que, pelo tamanho e complexidade, inevitavelmente era mais pesada do que a asa original. Em termos gerais, o XL era maior, mais pesado e muito mais capaz em termos de carga e alcance, mas continuava sendo um avião monomotor, de um único motor, e continuava usando a lógica básica do F-16, prometendo algo muito tentador: oferecer capacidades próximas às de um avião de ataque profundo, mas partindo de uma plataforma muito mais leve e moderna.
O elemento mais importante do F-16XL era sua asa. Todo o avião girava em torno dessa decisão. Em voo supersônico, asas muito enflechadas reduzem a resistência de onda e melhoram o consumo de combustível, comportamento aerodinâmico, mas as asas em delta clássicas geralmente apresentam alguns problemas, como maior velocidade de pouso, mais arrasto em certas condições e problemas de eficiência quando o avião voa devagar ou carregado. A solução do XL buscava um equilíbrio. A parte interna da asa, muito enflechada, ajudava na velocidade. A parte externa, com menor enflechamento, melhorava a sustentação e o controle. Essa enorme asa também servia como tanque de combustível. Graças ao volume adicional da asa e da fuselagem alongada, o F-16XL podia levar muito mais combustível interno do que um F-16 convencional. Isso era crucial porque, para missões de ataque profundo, os tanques externos sempre são uma solução imperfeita. Sim, aumentam o alcance, mas também geram muita resistência aerodinâmica, além de ocuparem pontos de carga e poderem limitar a configuração do armamento. Com mais combustível interno, o XL podia voar mais longe sem depender tanto dos tanques externos e, por isso, em teoria, isso lhe dava uma vantagem tática muito importante: chegar ao alvo com mais armamento útil e com uma configuração aerodinâmica mais limpa. A outra grande vantagem era a carga útil. A superfície da asa permitia incorporar muitos pontos de fixação. De acordo com a configuração proposta, essa aeronave podia dispor de até 20.000 estações de carga, embora nem todas pudessem ser utilizadas simultaneamente em qualquer missão. Esse é um detalhe importante. O número máximo de pontos de fixação parece impressionante, mas na prática, a configuração dependia do tipo de armamento instalado e de como as cargas eram distribuídas. Ainda assim, a capacidade era muito superior à de um F-16 padrão. O XL podia levar muitas bombas convencionais, mísseis a ar nas extremidades das asas e estações semi-embutidas para mísseis AIM-120 AMRAAM. Esse último ponto o tornava especialmente interessante porque o AMRAAM representava uma nova geração de combate além do alcance visual. Naquela época, era um novo míssil para os Estados Unidos. Em um contexto onde a USAF começava a pensar cada vez mais em detectar, disparar e destruir antes de entrar em combate a curta distância, o F-16XL surgia como uma plataforma muito avançada. Mas não é só uma questão de carga alar, também se tratava de levar armas com menos penalização aerodinâmica. Aviões carregados com bombas normalmente perdem velocidade, alcance e manobrabilidade. Nesta aeronave, a integração do armamento foi pensada para manter essa resistência aerodinâmica relativamente baixa, mesmo com cargas externas maiores. Além disso, tinha outra característica, uma certa redução da assinatura de radar derivada da própria geometria do avião. Obviamente não era furtivo no sentido moderno, nem pretendia ser como foi depois o F-22, mas sua configuração podia oferecer uma assinatura menor do que a de um caça convencional carregado externamente. A General Dynamics modificou duas células de desenvolvimento do F-16 para construir os protótipos do XL. O primeiro foi um monoposto, derivado do 5º F-16A de desenvolvimento em escala completa. Esta aeronave voou pela primeira vez em 3 de julho de 1982 com o piloto de testes James McKinney nos controles. Estava equipado com um motor Platinum Winding F-100, da mesma família que impulsionava os primeiros F-16. O segundo protótipo era biposto. Essa segunda aeronave voou pela primeira vez em 29 de outubro de 1982. Em sua configuração inicial, estava associado a motores General Electric da família F-110 e mais tarde, durante uma fase com a NASA, utilizaria os F-110 GE-129, uma versão mais moderna. Esses eram os motores que também eram usados nos F-14D, a última versão do Tomcat. A existência de um protótipo monoposto e outro biposto fazia sentido para o que essa empresa imaginava. Se o avião entrasse em produção, poderia haver uma versão de um só assento e outra de 2 lugares. Esta última era mais adequada para missões complexas de ataque, navegação e uso de armamento guiado. Na verdade, se tivesse vencido o concurso, as versões de produção poderiam ter recebido as designações F-16E e F. Em termos de dimensões, o F-16XL media aproximadamente 16 metros de comprimento. Durante os testes, foram realizados centenas de voos. Foram avaliados a manobrabilidade, o comportamento de carga, o desempenho, o consumo, a estabilidade e as características aerodinâmicas.
Esta aeronave demonstrava que a ideia funcionava. No entanto, ainda precisava enfrentar sua prova mais importante: competir contra um rival muito maior, mais caro, mas também mais conservador do ponto de vista da Força Aérea. Em março de 1981, a Força Aérea dos Estados Unidos anunciou o programa ETF. O objetivo era encontrar uma plataforma capaz de realizar missões de ataque profundo, interdição e combate aéreo, com a ideia de substituir progressivamente o F-111 Aardvark. O F-111 tinha sido uma máquina muito importante para a Força Aérea dos Estados Unidos. Ele podia voar rápido, baixo e muito longe, carregando uma carga considerável de armamento, mas era um projeto de outra época. A Força Aérea dos Estados Unidos precisava de algo mais moderno, mais flexível e melhor adaptado aos cenários dos anos 80 e 90. Foi aí que a General Dynamics apresentou o F-16XL. A McDonnell Douglas, por sua vez, apresentou uma variante do F-15 que acabaria se tornando o F-15 e Strike Eagle. Elas tinham filosofias distintas. O F-16XL era uma transformação muito profunda de um caça leve, apostando nessa nova asa, mais combustível interno, mais pontos de fixação e uma aerodinâmica otimizada. Era mais arriscado, mas também muito inovador. Já o F-15 partia de uma plataforma bimotora, grande, robusta e já muito conhecida pela Força Aérea dos Estados Unidos. É que o F-15 tinha uma reputação excelente como caça de superioridade aérea. Sua adaptação para ataque profundo implicava adicionar um segundo assento, aviônica de ataque, capacidade para sistemas como o LANTIM e uma estrutura preparada para missões ar-terra de longo alcance. Não era uma ideia menos capaz, mas sim uma evolução mais conservadora do ponto de vista institucional. Para a Força Aérea, o F-15 oferecia várias vantagens difíceis de ignorar. Tinha 2 motores, algo valorizado para missões longas sobre território inimigo, tinha mais espaço para aviônica, combustível e sistemas. E, acima de tudo, implicava menos risco de desenvolvimento, em comparação com colocar em produção o F-16XL que, embora derivado do F-16, tinha mudanças estruturais e aerodinâmicas muito importantes, quase como projetar um avião do zero. Em fevereiro de 1984, a USAF acabou escolhendo o F-15 e o F-16XL perdeu a concorrência. Isso não significava que fosse um avião ruim. Na verdade, muitas análises concordam que era uma plataforma extremamente promissora, mas em programas militares nem sempre vence a solução técnica mais interessante. Às vezes, oferecer menor risco, maior capacidade de crescimento e se encaixar na estrutura existente é melhor. De qualquer forma, o F-15 acabou se mostrando uma escolha bem-sucedida. Ele se tornou um dos melhores caças-bombardeiros de sua geração, com uma carreira operacional extraordinária até hoje, continuando a ser usado com sucesso. O F-16XL estava à frente de uma tendência que depois se tornaria normal, desenvolvendo caça-bombardeiro multifunção com mísseis de médio e longo alcance, sensores, navegação precisa e armas ar-terra. Mas essa mesma ambição jogava contra ele. Era necessário fabricar uma estrutura muito diferente da do F-16XL existente, com novos sistemas de integração e uma linha de produção adaptada. Não era impossível, mas implicava muito tempo, dinheiro e risco. Nos anos 80, com outros programas enormes em andamento, incluindo os estudos que acabariam levando ao ATF, ou Advanced Tactical Fighter, e ao F-22 Raptor, a USAF não parecia disposta a assumir esse risco quando tinha diante de si uma opção tão robusta quanto o F-15I. Depois de perder a concorrência, os 2 protótipos do XL foram armazenados. Parecia o fim da história, mas em 1988 a NASA recebeu os 2 protótipos e lhes deu uma nova missão. Eles não seriam mais caças-bombardeiros, mas agora seriam laboratórios voadores. A NASA estava interessada em estudar o fluxo laminar em asas enflechadas durante o voo supersônico sustentado. O fluxo laminar, explicado de forma simples, é um fluxo de ar mais ordenado e suave sobre as superfícies da asa. Quando o fluxo se torna turbulento, a resistência aumenta e o avião consome mais combustível. Manter o fluxo laminar em grande parte da asa, especialmente em voos supersônicos, pode ser útil para futuros aviões civis de alta velocidade. Essa aeronave era ideal para os testes, pois sua asa em flecha quebrada lembrava as formas dos futuros aviões supersônicos, ao contrário das asas convencionais de outros caças, menos eficientes. A NASA instalou seções experimentais nas asas, conhecidas como gloves, que em português seria algo como luvas aerodinâmicas.
Algumas eram passivas, projetadas para modificar cuidadosamente a forma da superfície, e outras eram ativas, utilizando pequenos orifícios perfurados a laser para sugar parte da camada limite do ar sobre a asa. No segundo F-16XL, a NASA chegou a instalar uma seção com milhões de orifícios microscópicos e um sistema de sucção controlado a partir da cabine traseira. A ideia era medir como o fluxo de ar se comportava, como ocorria a transição para a turbulência e quão viável seria aplicar essa tecnologia em aviões muito maiores. Essa aeronave também participou de estudos sobre o estrondo sônico, inclusive voando em campanhas relacionadas ao SR-71 Blackbeard. Para a NASA, esses voos faziam parte de uma preocupação maior: projetar futuros aviões supersônicos que fossem mais eficientes, menos caros de operar e talvez menos problemáticos por causa do barulho do estampido sônico. No final, essas aeronaves forneceram dados valiosos para a ciência aerodinâmica, e isso acabou dando a elas uma importância diferente. No final, não foi bem sucedido como programa militar, mas sim como demonstrador de tecnologias avançadas. Mas além dos números, o interessante era como ele voava. Os pilotos destacavam que o avião tinha um comportamento suave em alta velocidade e baixa altitude. Essa asa grande também proporcionava uma capacidade de sustentação notável, e o sistema fly-by-wire do F-16 ajudava a gerenciar uma configuração que, em outros aviões mais convencionais, poderia ter sido muito mais difícil de controlar. O F-16XL mostrou que uma célula derivada do Fighting Falcon podia se transformar em algo muito mais ambicioso. Demonstrou que uma asa Allen Delta de enflechamento quebrado podia oferecer uma combinação muito atraente de alcance, carga, velocidade e manobrabilidade. Também explorou soluções de integração de armamentos que buscavam reduzir a penalização aerodinâmica e, mais tarde, com a NASA, ajudou a estudar problemas fundamentais do voo supersônico. Também nos deixou uma lição sobre como são tomadas as decisões na aviação militar. Um avião pode ser brilhante e, mesmo assim, não ser escolhido. Podia oferecer uma solução mais elegante, mais avançada ou mais eficiente, mas perder para uma opção considerada menos arriscada. No final, com o tempo, a decisão de ter escolhido o F-15 justificou enormemente o sucesso operacional dessa aeronave. Mas o F-16XL continua sendo fascinante porque representa um caminho alternativo. Se vocês são como eu, gostam desse tipo de aeronave, daquele tipo que se arrisca a fazer algo um pouco diferente. No final, o General Dynamics F-16XL foi muito mais do que uma raridade. Foi uma tentativa séria de levar o F-16 para um território completamente novo. Ele nasceu como uma exploração aerodinâmica e acabou se tornando um candidato para substituir o F-111. Ele perdeu para o F-15 e acabou trabalhando para a NASA como laboratório supersônico. É uma história que combina engenharia, ambição, política de defesa e ciência aeronáutica. E talvez por isso ela continue despertando tanta curiosidade em nós. Obrigado. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Sou o Marcos e esta é a Aeropedia de Mundo de Aviação.